Está começando o Infinity Cast e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Ah, Para quem ainda não nos acompanha, meu nome é Norton Torga, sou o CTO da Infinity e hoje host do Infinity Cast. Estou aqui em companhia do Ale. Fala, Ale, como é que você está? eu estou muito bem, muito ansioso para esse assunto. Isso é um assunto sensacional. Tô- Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu tô só aqui na expectativa tremenda, aqui pensando, meu, desenvolvimento dos caras, isso é muito louco, isso é muito louco. Pronto, Vamos aí gerar então. expectativa, vamos gerar expectativa. Exatamente, eu tenho certeza que quando você chegar no final desse podcast, você vai estar muito feliz. Certeza. A turma que está nos ouvindo aí, ou que não consegue, né, ver pelo YouTube ou pelo Spotify, o Ale é nosso head de infraestrutura. É de cabeça, tá, gente? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Pronto. E co-host do Infinity Cast, quem sabe aí vai ser um host oficial aí nos próximos Infinity Cast. Tan, 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 Será? tan. Será? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. E nós estamos aqui em companhia da Miriam Maciel. E aí, Miriam, como é que você tá? Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Tudo jóia, graças a Deus. Espero que com vocês também. Show. Ale, hoje a gente vai tomar um banho da Miriam, porque a Miriam, ela tem vários seguidores no Instagram, então ela tá acostumada a falar em público. E a gente aqui, que é Exatamente. uma dupla de nerd. Exatamente. Ah, A mentira, gente só, mentira. a gente só fala pra gente que é mais nerd que a gente. Pois é. Você acredita que quando eu comecei a fazer o Infinity Cast, acho que muitas pessoas pensam isso, né? Do tipo, a pessoa que fala na internet é uma pessoa super aberta, assim, né? Tipo, conversa com o mundo inteiro. Mas tem muito host por aí de podcast famoso que o cara nem olha para as pessoas na rua. Eu passei por isso muitos anos. As pessoas achavam que eu era super sociável, assim, mas eu sempre fui muito quieta na vida fora a internet, né? Fora meus stories. As pessoas acham isso estranho, né? Mas eu acho que acontece muito mesmo. Será que é porque quando a gente está falando na internet, a gente pensa que a gente está falando com a gente mesmo, ou coisa do tipo? Que aí diminui um pouco a atenção? Eu acho que pode ser várias coisas, talvez assim, a necessidade de aprovação que a gente tem, né, no cara a cara, na internet a gente sente que pode tudo, eu acho que é um pouco por causa disso também. Você Verdade. abre os stories, fala, vive sua vida, as pessoas não estão assim te respondendo imediatamente, você não sabe o que elas estão falando. É muito mais cômodo, né? É mais fácil viver dessa forma. Poxa, Exato, faz exato. sentido. E eu acho que tudo faz sentido com o assunto desse nosso podcast, né? Desenvolvimento pessoal. E Miriam, vamos primeiro te apresentar, né? Para o pessoal conhecer quem é a Miriam e como é que é a sua jornada em relação ao desenvolvimento pessoal. Vamos lá, vou deixar aí você contar para a gente um pouquinho dessa história. Então, pessoal, minha jornada até o desenvolvimento pessoal é longa, porque na verdade ela começou naturalmente, né? Porque eu sempre busquei me desenvolver pessoalmente, mas eu sempre trabalhei com outras coisas. Eu sou arquiteta e urbanista, eu tenho uma loja de decoração, tenho uma loja de roupas de academia, trabalho como influenciadora digital já faz 10 anos. E agora eu resolvi seguir esse caminho profissionalmente do desenvolvimento pessoal. É como se eu sempre tivesse exercido assim de forma natural nas pessoas do meu convívio, nas minhas amizades, na minha família, nos meus seguidores, mas sempre junto com todos esses outros trabalhos, né? Então, de um tempo para cá que eu busquei muito mais conhecimento mesmo, né? Na verdade, transformar esse conhecimento em sabedoria para poder ajudar verdadeiramente as pessoas, eu tomei algumas decisões e uma dessas decisões foi seguir, assim, a maior parte do meu tempo esse caminho, trabalhando com o desenvolvimento pessoal mesmo. Então, a minha carreira como influenciadora digital em relação à moda, a lifestyle mesmo, né? A alimentação, as coisas que eu fiz durante todos esses 10 anos, eu vou encerrar agora no final de maio. Eu já estou só cumprindo a agenda e depois eu vou me dedicar, assim, praticamente todo o meu tempo para o desenvolvimento pessoal, que é onde tocou de verdade meu coração. E eu percebi isso agora, esse ano, assim, praticamente. Caraca, que Que incrível! legal. Mas espera, quando você fala que você vai encerrar, você quer dizer que vai focar toda a sua energia só no desenvolvimento pessoal, não vai nem tocar as empresas. Não, as empresas, assim, eu já não toco muito, na verdade, sabe? Eu passo vários dias sem ir em nenhuma das lojas. Eu passo, assim, eu quase não posso, né? Porque meu trabalho como arquitetura fica mais nos bastidores mesmo. Aham. Mas o meu marido é engenheiro, então ele trabalha sem a minha companhia na maior parte do tempo. Então eu consigo gerenciar bem o meu tempo em relação à arquitetura, sabe? Vocês que também trabalham com o criativo devem sentir isso às vezes, né? Às vezes vem uma inspiração, você faz um projeto, você executa uma coisa que precisa ser feita
intensamente em poucas horas e depois você não precisa fazer mais. Então, a arquitetura na minha vida, assim, é adaptada aos meus horários. O que me toma mais tempo mesmo é o Instagram, porque eu tenho muitas lojas para divulgar todos os dias, tenho muitas divulgações para fazer, preciso estar em vários lugares. Então, acaba que eu fico ausente das minhas próprias lojas e não consigo exercer mesmo a função assim do desenvolvimento pessoal. Então, eu decidi largar essa profissão por esse motivo, porque ela estava assim consumindo mais o meu tempo e minha energia também. E perdeu um pouco o sentido. Eu já não quero mais falar sobre esses assuntos que eu falei durante esses 10 anos, sabe? É uma questão de maturidade também, né? De fases da vida. Eu comecei como influenciadora, blogueirando mesmo, entrando na faculdade, curtindo muito a vida e tudo mais. Agora eu já estou casada, já estou com outros projetos, já estou construindo minha família, já estou assim partindo para um outro ramo, né? Acho que faz Que parte. legal. Que legal e que coragem. Parabéns, viu? Obrigada. Eu fico imaginando como é que você consegue tempo para as coisas. São 3 empresas, não é isso? Sim, como se fosse, né? São 2 lojas e uma empresa de arquitetura e engenharia. Tem empresa que ainda tem a carreira de influencer. Caraca, tem que Isso. ser multitarefa. Eu não conseguiria fazer isso. Mas a sensação às vezes não é boa, sabe? Eu estava sentindo cada vez mais que eu estava fazendo muito pouco de cada coisa. Não, eu não consigo me dedicar tanto tempo a fazer uma coisa bem feita, a me concentrar, justamente pelo excesso de coisas, né? Então, assim, nas lojas eu já tenho grande ajuda também, porque são sociedades, né? Então facilita bastante, eu não preciso estar presente ali. Eu tenho até uma liberdade, assim, de poder viajar tranquilamente, sei que está em boas mãos, esse tipo de coisa. Mas em relação a estudo mesmo, a dedicação ao desenvolvimento pessoal, quando bateu de frente com a influência digital, né, essa questão do Instagram mesmo, eu vi que não dava mais, que aí tinha que ser feita uma escolha. É incrível. Eu acho que é aquela questão de colocar o coração, né? Uhum, exatamente. Dedicar sua energia para o negócio dar certo. Porque geralmente é assim que as coisas funcionam, né? Aham, Uhum. Quando você se dedica, por mais que seja, pareça ser impossível, que você vai querer alcançar, você dá um jeito, porque você quer mais do que tudo, né? Então, sim. isso é super legal, isso é super legal. Enfim, então, já que a gente está aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, estamos aqui com uma empreendedora em série, que agora vai seguir 100% com desenvolvimento pessoal. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode perguntar, eu acho que todo mundo que vai estar assistindo aí deve perguntar, principalmente porque você é influencer, né, Miriam? Então, como é que você faz para lidar com a pressão de ter que parecer sempre feliz e positiva nas redes sociais? Especialmente, ainda tem esse detalhe, hein? Quando as coisas não estão indo bem na vida pessoal, porque tem que segurar a barra, né? Sim. Na verdade, isso eu sempre falo que isso me ajudou muito nesses 10 anos, porque eu tive vários momentos ruins, desafios, né, perdas, várias coisas que acontecem na vida de todo adulto, né? E eu Uhum. tinha que sempre decidir, olha, eu vou passar isso para o Instagram, ou eu vou só viver aqui na minha vida mesmo e fazer isso passar o mais rápido possível. Então, eu sempre tive muito conteúdo gravado. Isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu tenho uma pasta no celular com conteúdos que eu já gravei para postar. Não pensando nisso, mas assim, às vezes eu tô num dia inspirada, eu já crio alguma coisa e fica ali. Então, em Uhum. alguns momentos, num dia que eu não estava bem, ou que eu estava até doente mesmo, sentindo alguma coisa, eu falava, vou lançar esse conteúdo aqui, que vai servir hoje, tudo bem. Mas na maioria das vezes eu expunha o problema. Porque eu também sempre fiz questão das pessoas saberem que a minha vida não é perfeita, né? Uhum. É, Apesar de eu achar que a responsabilidade de quem tá vendo aquilo ali, né, é só dela mesmo, né, dela concluir, tipo, as blogueiras têm vida perfeita. Eu faço questão de falar que não, sabe? Então, eu já tive alguns problemas, coisas mais sérias, que eu via que não tinha jeito mesmo, eu falava, já falei abertamente. Me dava um gás também, sabe? Recebia apoio das pessoas. Então, eu acabava, acho que, superando um pouco antes, porque eu queria voltar a ser o que eu era antes. Então, Uhum. talvez se eu não fosse influenciadora, eu teria ficado mais tempo nessas dores, sabe? Nesses problemas. Mas como eu não tinha tempo para isso, me ajudou. Entendi. Então, ser verdadeira, né? Sim, Não esconder e é isso mesmo, né? sim. Seguir. Entendi. Eu fico pensando, a pessoa que está dentro de casa, imagina assim, vamos focar assim, no desenvolvimento pessoal. Se fosse para a pessoa que está nos ouvindo, assim, ela teve um dia, tá tendo um dia bem ruim, e ela tem que Uhum. continuar firme naquilo, ser profissional e etc e tal. O que você acha dessa postura? Qual que é a dica que você daria nesse momento, assim?
Sou uma pessoa de muita fé, então eu acho que Uhum. tudo passa. Tanto, né, aquela sensação de alegria e de euforia, quanto as sensações ruins. Então, quando eu tô com algum sentimento desse, eu penso, isso não vai durar para sempre. O que que eu posso fazer para sair disso? Cada caso é um caso, né? Então, algumas decisões que eu tomei, inclusive de expor algum problema, né? Eu expus um, por exemplo, em novembro do ano passado. E eu expus porque eu sabia que eu não ia conseguir esconder, eu não ia conseguir cumprir os trabalhos assim dos próximos dias. E quando eu expus, eu já estava pensando em colocar isso para fora, ajudando as pessoas. E eu Hum, recebi muitos relatos de pessoas que estavam passando pelo mesmo. Aí eu fiquei forte para aconselhar essas pessoas e eu falava assim com uhum. elas: isso vai passar. Só que eu também estava passando por aquilo, sabe? Então eu acho que tudo para mim envolve um propósito e envolve pessoas, envolve tá sempre assim tentando servir a vida, sabe? Então se a gente pensar dessa forma, a gente vê que o problema vai passar, que sempre passa, que tudo tem solução e a gente enfrenta e aí ele acaba passando mais rápido. Tem situações que só resta enfrentar mesmo. É verdade, né? Você falou isso, me lembrou uma coisa. No passado, quando eu estava vendo alguns vídeos de liderança, o cara falava assim: por mais que a coisa tivesse feia, tivesse assim, caraca, a gente se ferrou, grandão. O líder tem que parecer ter tudo sob controle, ter Uhum. calma e direcionar todo mundo para fora do buraco, né? Ou seja, em direção à luz. Mesmo que ele saiba que esteja tudo ferrado, a gente tem que continuar acreditando e não desesperar, porque se você como líder, né, desespera, você desespera todo mundo. É. Uhum. Existe essa pressão, né? Essa responsabilidade, assim. É, só que a gente acaba se acostumando com isso, sabe? Quando eu falho, né? Quando eu vejo que eu fiz uma coisa que eu recomendo que as pessoas não façam, eu exponho isso para também as pessoas se sentirem mais humanas, sabe? Porque Uhum. alguns seguidores, né, quem acompanha, assim, acaba que vê quem trabalha com o desenvolvimento pessoal, terapeutas, coaches, palestrantes, pensa que a pessoa é um super-homem, assim, que nada vai abalar, né? Ou uma Mulher Maravilha. E abala. Então, eu faço questão de falar, sabe? Ontem mesmo eu dei um relato no meu Instagram, dos últimos meses que eu passei alguns momentos de ansiedade, expliquei o motivo e falei, tá vendo? Isso é normal, eu também passo por isso. Eu acho importante a gente mostrar esse lado. A diferença é que eu sei sair rápido dessa situação. E é isso que eu Uhum. tento passar para as pessoas. A situação vai existir, mas saia dela, entende? Uhum. Uhum. Entendi. Então, como diz, acho que tem duas perspectivas nesse ponto. Eu acho que a gente pode analisar dentro de uma empresa, por exemplo, aqui na Infinity, sempre que a gente tem algum tipo de problema sério, eu comunico a equipe inteira. Eu falo Uhum. assim, olha, a gente vai passar por uma tempestade difícil, vai ser uma fase complicada, estamos enfrentando esses desafios, etc e tal, mas a gente tem que chegar num plano para resolver essa situação, porque a gente não pode Uhum. ficar para baixo sempre, né? Então, traçar uma meta ajuda bastante e ser transparente também. Aham. E parafraseando lá o filme do Cidade de Deus, sem tempo, irmão. Tem que continuar. Não dá para a É gente isso parar, mesmo. né? A gente tem que continuar Aham. seguindo e traçando esses caminhos, né? Então é É. interessante você levantar essa hipótese de que você tenta ser transparente, né? Mostra o que Uhum. você está sentindo mesmo e fala, ninguém é de ferro, né? Sim, problema existe e problema foi feito para ser resolvido, né? Não adianta ignorar, fingir que ele não existe, ou entregar para o problema, né? É para resolver, a gente só tem uma solução para o problema, a resolução, né? Eu sempre penso assim. E o que não dá para ser resolvido também, aceita. Tem problemas que aí aparecem na vida que aí você fala, nossa, eu não consigo resolver isso aqui. Então, é um problema que não tem solução. Bola para frente, qual que é o próximo? Porque vai Uhum. aparecer, né? Caraca, que ponto, né? Problema sem solução. Eu acho que esse é o que mais pega, né? Você fala, É. putz, eu vou ter que conviver com isso. Um exemplo, assim, bem rapidinho, que aconteceu comigo semana passada. Eu tinha que ir para São Paulo, pegar a madrugada toda na estrada para participar de um evento lá na sexta-feira de manhã, cedinho. E aí, assim, depois de um dia cansativo de trabalhar e tudo mais, ainda ter que passar a madrugada dirigindo, né? Que foi eu e o meu marido. E aí o nosso carro teve um problema, a gente não ia poder viajar com ele. Aí a gente foi pegar um carro da minha irmã para poder fazer a viagem. E não é um carro que ele está acostumado a dirigir, é um carro 1.0. É assim, não era a situação mais confortável para a gente. Primeiro que já é estranho também, já é ruim você ter que pegar um carro emprestado. Foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. Era arriscado ir no nosso, mesmo tendo seguro,
parar na estrada de madrugada com um problema no carro não funciona, né? E aí, o Kaká, meu marido, ele chegou a ficar nessa, tipo, nossa, essa viagem vai ser cansativa, outro carro. Aí eu falei, olha, esse problema tem solução? Aí ele, não. Eu falei, pois é, então a gente vai nesse carro, esquece isso, vamos arrumar lá. E pronto. Pois é. Eu tento lidar assim com as coisas, sabe? O que a gente vai ficar murmurando aquilo ali, pra quê se não vai resolver? Então, é aceitar algumas coisas desse tipo, sabe? E no futuro, ter algum tipo de amigo que tem um helicóptero. Exato. Vem buscar aqui Pois fazer Ou eu mesma ter o meu, quem sabe? É verdade. Olha, por que não, né? Vai que dá problema no seu helicóptero. Tem que conhecer alguém que Pois tenha é. um para te emprestar. Pois é. Poxa, que problema interessante, né? Ah, deu problema no meu helicóptero. Pois é. Será que um dia a gente vai chegar e Difícil, falar assim, né? cara, você não sabe o que aconteceu comigo semana passada? Eu tinha que ir para tal lugar lá nos Estados Unidos e aí meu jatinho deu um problema, que absurdo, sabe? Pois é. Que vida difícil, né? Vou ter que viajar de classe econômica. Mas incrível que pareça, uma coisa que eu já tinha percebido é o seguinte: você pode, parafraseando melhor, né? Vamos dizer assim, tudo na vida é finito, exceto problemas. Problemas todo mundo tem, independente da classe social que você tá. Justamente. Às vezes eles vão ser extremamente graves, independente de quem você é. Eu acho que é uma coisa, é uma fonte infinita, né, Sim. de coisas para Qualquer se resolver. pessoa tem problema, e não assim, não tem dinheiro no mundo, condição, não tem nada que faça uma pessoa não ter problemas. Até se ela tiver assim, com 2 maletas cheias de dólares numa ilha paradisíaca, ela vai estar pensando em algum problema, né? Verdade. Vai existir alguma questão na cabeça. Então, é Tem normal. tem um comediante que ele fala assim: eu não confio em quem não acredita em nenhuma teoria da conspiração. Ótimo. Porque não é possível que essa pessoa acha que todo mundo é gentil, todo mundo é bonzinho. Nada está sendo planejado, a vida dela funciona 100%. É. E essa questão que a gente comentou aqui dos problemas, né? Depende muito também de onde a pessoa vê o seu problema. Porque para a gente aqui estava sendo um problema o desconforto de viajar num carro que não era nosso, um carro 1.0, que não anda tanto, né? A distância é grande e tudo mais. Mas tem pessoas que nem têm carro, tem que pegar o ônibus aqui, que demora uma vida para chegar lá de manhã. E da mesma forma que tem pessoas que falam, nossa, coitada, vai vir no carro 1.0, eu tenho um jatinho, um helicóptero. Então, assim, os problemas eles sempre vão existir, mas sempre vão ser problemas que não existem para algumas pessoas que nem têm acesso àquilo que a gente está passando, né? Uhum. Então ainda Perspectiva, né? depende disso. Perspectiva, né? Exatamente. É incrível isso. Eu acho bacana, porque ainda tem o viação dedão, não? Também aquelas pessoas que têm que pegar carona. Viação dedão. Nossa, o meu pai e a minha mãe, eles viajaram de lua de mel quando eles casaram, para ficar assim, acho que uns 5 dias numa praia, alguma coisa assim, de ônibus e tudo mais. Eles não tinham carro, também não tinha dinheiro. E meu pai é uma pessoa que comunica, tipo, ele podia ser prefeito, presidente, alguma coisa de política. Eu sempre falo isso com ele, porque conhece todo mundo, conversa muito bem. E aí nessas conexões, eles foram arrumando carona, fazendo amizade, ficando em lugares de graça. Acho que até de avião eles andaram. E Olha eles só. ficaram quase um mês viajando. Olha o que uma Caraca! comunicação faz. E ele sempre foi caroneiro. Ele pegava a mala, tipo, eu preciso ir para Cruzilha, que é a cidade dele. Aí ele arrumava a mala e ia para a estrada e ficava lá no dedão, esperando aparecer alguém. Sempre fez isso. Caraca, que loucura, né? É. Pra gente que tá acostumada a, né, pegar um modal mais comum e tal, tipo, como assim as pessoas Sim. fazem isso? Ele sempre viajou muito de carona, as pessoas fazem isso mesmo. Tá vendo? Eu achei muito legal você falando sobre contar e transparecer as coisas, né? Porque você vê como a gente se conecta, né? Só de ela contar um pouquinho da história dela, a gente aqui já tá se vendo numa situação parecida. Ah, eu também tenho problema, eu também enfrentei tal coisa. E eu acho que isso é muito válido para quem quer Sim. trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? É muito massa isso. A pessoa precisa entender, né, que ela se desenvolver, ela buscar autoconhecimento, buscar ajuda ou fazer uma terapia, investir, né, em conhecimento não é para ter uma vida perfeita, mas é para saber lidar melhor com as pequenas coisinhas do dia a dia. Porque o que ferra a vida das pessoas é o dia a dia, não é um grande problema. A maioria das pessoas não tem grandes problemas, elas têm vários pequenininhos que não Exatamente. resolvem, né? Que viram gigantes, né? Vai Justamente. acumulando, vai minando a sua qualidade de vida aos poucos.
E aí E uma hora você normalmente, explode. e normalmente é isso mesmo, né? Um pequeno É, problema que você negligencia se torna um problema grande depois, né? sim, Ao uma invés de já bola de neve. matar ele. É, você tem Uhum. vários, né? Mas voltando um pouquinho para esse assunto sobre o desenvolvimento pessoal, assim que a gente está falando, né? Algumas pessoas acham que desenvolvimento pessoal é só uma desculpa para, né, autoajuda, uma coisa que não tem sentido. O que você diria para defender o valor de adquirir desenvolvimento pessoal, de trabalhar essa parte? Uhum. Eu acho que como hoje em dia tem muito acesso a tudo, né, a qualquer informação, e tem livro, tem Google, tem sites, tem Instagram, tem TikTok, tem muita gente falando sobre tudo ao mesmo tempo e demais. Então as pessoas acabaram criando, assim, um ranço do assunto, sabe? Como se fosse uma positividade tóxica, buscar autoconhecimento, né? Buscar ajuda, buscar desenvolvimento pessoal. Uhum, Então, assim, eu acho que existe essa confusão, sabe? Não é autoajuda de você pegar um livro e esquecer tudo e ir dormir. Eu acho que assim, é nas pequenas coisinhas mesmo, você se identificar com pessoas que você sente que estão te ajudando, né? E investir nisso. Quem investe em autoconhecimento, né? Quem começa a se desenvolver, não recua mais. Eu não conheço uhum, ninguém que falou: olha, eu comecei a seguir nesse caminho, eu comecei a melhorar de vida, mas eu quis voltar. Não existe isso. uhum, Então, verdade. então, quem pensa que é só uma questão de autoajuda, uma coisa imediata, é porque ainda não acessou a verdadeira busca pelo desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu li, assim, sobre isso, né, foi O Segredo. Há muitos anos atrás, eu nem lembro quando Antigo foi. esse aí, 2002, Muito! 2003 esse aí. E foi quando eu li mesmo. E eu li e falei, nossa, eu gostei desse assunto. E aí, às vezes, eu conversava com algumas pessoas que falavam, nossa, esse livro é muito esquisito, é tipo assim, para enrolar tempo. E aí, olha o que que deu isso. Hoje eu estou trabalhando com isso já li muitos livros, já fiz muitos cursos, já me rendeu muitos frutos. Eu sei que eu tenho, assim, uma mente fortalecida. E, às vezes, quem julgou aquele livro lá e parou lá mesmo e nunca leu mais nada, é uma dessas pessoas que está aí cheia de pequenos probleminhas, né, que não consegue Uhum. resolver. E Então, você é vê, uma escolha, é autorresponsabilidade, né? sim, e você vê como pessoas que, normalmente pessoas que investiram um pouquinho no autoconhecimento, que já são esclarecidas em um pequeno assunto, já são Ah, procuradas para dar conselho. Ah, porque eu estou com sim, uma dificuldade na minha vida particular em tal aspecto, e eu vejo que você consegue lidar melhor com isso, você tem um casamento feliz, você tem filhos crescidos que estão perto de você. Como é que você fez para lidar com isso? Porque a pessoa em algum momento resolveu trabalhar isso em si mesma. É genial, sim. é É. sensacional isso. E as É, o- pessoas veem no outro o que falta nelas, né? É. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei como influenciadora digital, em 2013, eu comecei totalmente sem querer, porque eu estava acima do peso, eu emagreci uns 10 quilos mais ou menos, e como eu postava muito as coisas, as pessoas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo. Algumas Uhum. perguntavam qual remédio que eu estava tomando, mas não era remédio, eu nunca tomei remédio. Eu entrei para academia, eu comecei a me alimentar melhor, então, assim, olha só, eu chamei a atenção e criei uma profissão ali, porque na época nem existia esse nome, né? Assim, eu nem sabia o que eu fazia, eu só sei que era rentável. Porque eu emagreci. Então, de certa forma, o livrinho ali que eu li, que muita gente acha que não significa nada, me fez ter foco que me levou a um caminho que eu tô colhendo os frutos hoje, assim, sabe? Por Uhum. causa dessa trajetória. Caraca, isso é incrível, porque a gente ouve muito isso, né, Ale? A pessoa começa de forma despretensiosa, um hobby ou algo que era uma atividade pessoal dela, e aí o Uhum. negócio dá certo e a pessoa vira referência. Foi isso que aconteceu comigo. Incrível. Exatamente. Natural, né? É uma coisa que Ah, acaba acontecendo, né? Você tá ali, você. Acho que a rede social começou assim, né? Muitos dos influencers sim. começaram dessa forma. Sim. E Não na só no época as Instagram. pessoas deviam achar estranho, porque não tinha story. Eu postava no feed. Eu postava Uhum. todos os dias o que eu estava comendo, postava minha garrafinha de whey. E aí, assim, as pessoas estavam perguntando na loja de suplementos qual suplementos que a Miriam estava tomando. E aí Olha só. essa loja quis me dar os produtos para eu continuar postando. Foi assim que eu comecei, sabe? Não tinha Ah, story, não tinha comunicação verbal, era só ver ali. Eu já estava ajudando alguém sem saber, né? E foi assim que eu uhum. comecei mesmo. E isso é comum, cara, em qualquer tipo de atividade de empreendedor, né? Por exemplo, a gente vê muito caso do tipo, o cara era um funcionário da empresa e aí ele via que a empresa fazia uma coisa errada, uma coisa que ele não gostava. Aí ele foi e decidiu mexer naquilo ali. E daquilo ali vira um produto.
e aí do nada a empresa vira a respeito daquilo, sabe? O Instagram mesmo, né? O Instagram nasceu como um for space, né? Era um lugar para você marcar onde que você foi. Aham. E aí do nada virou uma rede social onde você, então, assim, porque alguém ali dentro teve essa sacada, né? E a coisa acontece natural e você vai se desenvolvendo, né? É muito louco isso, né? Isso é muito louco, muito louco. Mas voltando à questão do desenvolvimento pessoal, você falou do Segredo, um livro incrível também. Ele é um livro muito mais sobre, como é que eu vou dizer? Ele não tem um método, né? Ele diz sobre a lei da atração, que você tem que acreditar e tal, mas não tem ali uma receita de bolo que você siga, né? Do tipo, faz isso, faz aquilo. Não, é só Não. do tipo, acredita. O livro conta isso, né? Eu acho que ele é bem a base do desenvolvimento pessoal, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha assim, as pessoas a prosperarem no geral mesmo é a falta de confiança. Uhum, Porque quanto menos confiança você tem em você mesmo, mais você precisa de opinião dos outros, de aprovação, uhum. mais você se torna uma pessoa tímida, envergonhada, fechada. Então você perde muitas oportunidades, né? Isso tudo por falta de autoconfiança mesmo. É o medo da luz. É. E isso vai minar qualquer iniciativa que a pessoa tenha, né? Porque, por que que eu Sim. vou tentar uma coisa lá se o fulano me falou que pode dar certo, o ciclano falou que não dá, e aí eu fico confuso, e eu já tentei uma coisa parecida uma vez e não deu certo, e eu acho que não tem capacidade, e vira nisso, né? Exatamente. Aí a pessoa não sai do lugar, né? Ela sempre fica esperando a situação ideal ali que ela vai conseguir confiar nela mesma. Não vai existir, é um terreno fofo demais para a vida, né? Não vai Uhum. existir isso. É verdade. Uma vez eu ouvi a pessoa falando assim: se eu não acreditar em mim, quem vai? Basicamente é isso Sua mesmo. mãe, talvez. Caraca, eu fiquei com isso na cabeça, a pessoa falou isso, mas já saiu tipo, tão natural, não foi uma frase que ela viu, sabe? Ela simplesmente chegou nessa conclusão e falou isso. Eu falei, pô, verdade, vai no coração, né? Ó, É essa pessoa começou a verdade. se desenvolver pessoalmente ali com autoconhecimento. Era o primeiro passo já, ó. Parabéns pra essa pessoa. Miri, você daria dicas de mais alguns livros de desenvolvimento pessoal para as pessoas descrentes do desenvolvimento Talvez para pessoal? começar, né? Para É. iniciar. Nossa, eu já li tantos livros que eu comecei a achar eles repetitivos, sabe? Eu Aham. tenho O Poder do Hábito, Os Segredos da Mente Milionária. São livros assim mais básicos que parece que falam a mesma coisa. Aí eu comecei a Uhum. buscar alguns mais profundos um pouquinho. Tem um que chama O Poder do Agora, Antifrágil também, é maravilhoso. Antifrágil, nome legal. Antifrágil. É muito bom esse, porque ele explica também essa questão, né? A gente pensa que a questão é ser resiliente, né? Mas na verdade a questão é ressignificar as coisas, né? Assim, quando você tem um problema, Uhum. você conseguir transformar esse problema em outra coisa, não só resolver ele ali, né? Então a antifragilidade é um conceito bem legal, assim, que o Taleb explica nesse livro. Eu Eu, gosto de falar para as pessoas que você tem um problema, eu vejo um produto. É, verdade. E esse negócio de ressignificação é interessante mesmo, porque tem uma parte de gente que é traumatizada por causa de um evento que aconteceu em algum momento, Aham, e aquilo limita ela de tentar qualquer coisa parecida, porque ela sim. significou aquele evento como fracasso. Então ela não tenta outra coisa parecida, porque já tem o significado impregnado na cabeça. Então ressignificar aquilo é fundamental para conseguir progredir naquele aspecto da vida, né? O que é diferente de ser resiliente, né? Porque o resiliente é, por exemplo, uma garrafa de plástico. A gente amassa, 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 amassa. Aí você se torna resiliente quando você consegue voltar ela para o lugar, mesmo com algumas marcas. Mas a Uhum. questão assim, da antifragilidade, né, de você fazer alguma coisa diferente, é você não ser mais uma garrafa, é você ser outra coisa. Ah, que legal. Entende? É isso, assim. Boa E isso analogia. dá para aplicar em várias coisas da vida, assim, sabe? É por causa da antifragilidade que as coisas melhoraram. Por exemplo, um acidente que teve com o Titanic, né? Hoje não acontece mais esses acidentes porque aquele acidente existiu. Aí Uhum. começaram a monitorar muito mais os oceanos para que aquilo não se repetisse. Então, assim, é transformar aquela dor ali, né, aquele problema, numa outra coisa. É Uhum. basicamente isso, assim. É aquela frase, né? Ou você acerta ou você aprende. É, É, exatamente, não tem erro, né? exatamente. Né? Eu gosto dessa visão. Eu acho que te dá muita força, porque às vezes toda aquela nuvenzinha que tá em cima de você, assim, sabe, te deixando para baixo, às vezes é porque você tá interpretando errado a situação. Uhum. Aham. E aí quando você consegue ressignificar essa nuvenzinha, acho que a nuvenzinha sai. E aí você, pô, começa a enxergar, tipo, caraca, eu tive que sofrer aquilo para estar onde eu tô hoje. Sim, Uhum. exatamente. Aham.
às vezes é foda, porque, se me permitem dar esse parênteses, eu passei por eu tive um problema com Covid. Tive miocardite por causa do Covid. E aí é um negócio te dá um baque, né? Porque até então, quando eu tive, não tinha muito estudo, né? As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E a cardiologista falou comigo assim, isso aqui é grave. E aí eu fiquei assim, caraca, eu tinha o quê? Eu era novo. Não quis contar a idade aí, ó. Eu sei, eu não vou Eu falar. era mais novo. Tem menos de 3 anos, né? Então assim, eu era 3 anos mais novo. E eu fiquei pensando assim, não posso morrer agora, não. E aí o que me pegou foi tipo assim, eu acho que pega muita gente, eu acho que quem tá assistindo isso vai prestar atenção nisso. A gente começa a duvidar da nossa fé. Porque a gente fala assim, por que eu? Sabe? Eu acho que a gente fica tipo assim, mas eu não mereço isso. Tanta gente por aí que merece passar por isso e eu não. Sabe? Aí você fica, parece que você se afasta, quando na verdade deveria ser uma coisa que te aproxima mais da tua fé no geral. Mesmo que você não acredite em Deus ou em algum tipo de religião, você tem alguma fé, nem que essa fé seja em você, né? Ou no futuro. Então, eu acho que isso é uma coisa que pegou comigo. E aí essa questão da ressignificação foi um negócio que mudou pra caramba a forma como eu enxergava as coisas. Isso é interessante, porque as pessoas, no geral, elas falam, nossa, eu tenho muita fé. Mas é muito fácil ter fé quando tá tudo bem. É quando acontece alguma coisa ruim que você testa a sua fé. E aí você pensa, como é que eu vou dormir hoje? Eu vou agradecer a Deus pelo dia de hoje, sendo que ele fez isso comigo. A gente ainda bota a culpa em Deus, né? Pois é. Então, é aí a hora de testar a fé, né? É a hora de falar, apesar desse dia de hoje, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e rezar para que amanhã seja melhor. Eu tento pensar dessa forma, assim, mas nem sempre é fácil mesmo. Às vezes bate um aperto no peito, né? A gente fica questionando por que com a gente, né? Por que não com outra pessoa? Por que isso tinha que acontecer? Isso sempre vai perseguir a gente, né? Mas a ideia é manter a fé 100% do tempo, 100% dos dias, independente das condições. Isso é a fé, se não for assim, não é fé. Tem uma figura popular que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela falava assim, ou ele, falava assim, eu nasci careca, pelado e sem dente. Qualquer coisa que for vier pela frente é vitória. É verdade. Legal. Uhum. Legal, legal. E esse negócio de questionar-se, né? Mesmo que seja dizer assim, por que comigo? Já é um ponto positivo também, porque você está pelo menos pensando no assunto. Pior é quando você nem pensa, né? Só vai vivendo, 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 não tira um minuto para refletir no que está acontecendo na tua vida. Então você permanece vivendo o mesmo dia, vez após vez, se passaram 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você olha para trás e pensa, o que eu fiz na minha vida? Não fiz nada. Porque nunca parou para pensar em nada. E acontece, é normal, porque a gente é conduzido para isso, né? O próprio fato do feed ser tão rápido de passar é para isso, para que você consiga simplesmente rolar para o próximo assunto e não pensar um pouco em si mesmo, né? Sim, é verdade. E passa assim, né? Corrido na frente dos olhos, a vida, o feed, tudo. Exatamente. Mas assim, já que a gente tá falando de feed, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Ai, ai, ai. Assim, entendo, a gente tem que fazer cortes. Mentira. É porque assim, eu acho que o podcast que mais acrescenta na vida das pessoas, visão pessoal minha, mas eu acho que muita gente vai concordar, é aquele que provoca, sabe? É aquele que questiona, porque se eu quiser saber sobre um assunto, eu vou lá no Google, vou no chat GPT da vida e me informo. Claro. Agora, tem as nuances, sabe? Aquelas opiniões, aquelas coisas que somente a gente só consegue aprender com quem está no mercado, né? Ou quem... E se a pergunta fosse muito complicada, o máximo que vai acontecer é a minha internet cair. Não dá mais. Gênio. Ótimo. Já preparou o seguro. Mas a pergunta é simples. Eu acho que é comum, tá? Tem muito guru na internet. Tem muita gente por aí, principalmente na área de desenvolvimento pessoal, exclusivamente, mas assim, não só nessa área específica, que tá ali para poder querer vender as coisas para os outros. Eu queria saber para você, tipo, como é que a gente faz para diferenciar quem são aqueles que a gente tem que tem conselho valioso, gente de conteúdo, e aqueles que são somente charlatão, aquele que vai só estar ali para te vender alguma coisa. E aí, como é que faz para a gente saber quem que é joio e quem que é trigo? Ó, eu sou antigo, essa é antiga. Excelente pergunta, hein? Olha, eu vou explicar isso de 2 pontos de vista, assim. Do primeiro é que eu sempre falo da autorresponsabilidade, né? Eu acho que se a pessoa é charlatão,
e eu estou assistindo, o problema é totalmente meu, porque sempre vai existir charlatão. Então, assim, eu já segui uma pessoa que eu admirava muito, que eu gostava muito do conteúdo, que eu aprendi algumas coisas, até que ele deu uma resposta numa caixinha de perguntas que, assim, não condiz com os meus valores. Então, naquele dia eu falei, não, eu não vou seguir mais, eu não quero acompanhar mais esse tipo de conteúdo, porque está seguindo para um caminho que eu não quero seguir. Então, assim, até hoje, por exemplo, eu nem sei como está sendo o conteúdo dele, mas se ele ajuda alguma pessoa, ele já não é mais um charlatão, sabe? Assim, só que ele não me ajuda. Então, para mim não Certo. serve, mas a única coisa que eu faço é não acompanhar, sabe? Eu acho que tem essa questão da autorresponsabilidade. Agora, o outro ponto de vista é observar a trajetória, porque é muito difícil você vender uma coisa, principalmente nesse ramo, né? Assim, de desenvolvimento pessoal, de finanças, se você não vive aquilo. Como você acredita, né? Isso, na verdade, em todas as profissões. É difícil você ir num dentista que não tem dente, você ir num nutricionista que é obeso, esse tipo de coisa. Não condiz. Então, observar a trajetória, pesquisar, procurar saber, né? Para você ver se você está seguindo o caminho de uma pessoa que já esteve onde você está, porque se não tiver, fica complicado, né? Então, eu tenho esse cuidado e eu também não sigo muitas pessoas, porque eu acho que isso também causa um excesso de informação vindo de todos os lados que acaba que confunde a mente, sabe? Então, eu gosto de acompanhar poucas pessoas, mas aprender muito com elas. E dessas pessoas, eu conheço a trajetória, eu já sei bastante, confio, sabe? Então, eu não tenho muito essa questão de julgar os gurus. Quem segue os gurus precisa assim, né? Se autorresponsabilizar, porque se não percebeu ainda, uma hora a ficha cai, né? Mas eu acho que é mais uma questão de conexão mesmo, assim. Você fala também de questão de perspectiva, né? Oh, desculpa, né? Sim, exatamente. Para a pessoa, eu acho que muita gente que vai estar ouvindo vai estar pensando assim, tipo, ok, eu sigo essa pessoa aqui, eu acho essa pessoa genial. Outra pessoa pode achar esse cara um charlatão. Justamente, exatamente isso. Eu sei que essa pessoa que eu não gostei, né, do conteúdo a partir de um certo ponto, deve ter ajudado muitas pessoas. Então, eu não posso chamar ele de charlatão, sabe? Só não condiz com os meus valores. Às vezes condiz com o de outra pessoa, né? Então, eu evito, assim, esse tipo de julgamento, mas eu acho muito importante, sim, observar a trajetória. Porque é muito fácil você escutar, principalmente nesse ramo das pessoas que falam de dinheiro, né? Você escutar uma pessoa falando de prosperidade, uma pessoa que já nasceu milionária. Não que ela não tenha mérito, eu também queria ter nascido milionário. Mas é muito mais interessante você explicar para uma pessoa o seu caminho, se você passou pelas dificuldades que ela passa agora, né? Você fala de se ver na pessoa, né? Sim, justamente. Faz Já sentido. teve onde eu tô, né? Tem uma frase boba que diz que se você quer comprar um Camaro, você não aceita conselho de quem anda de Palio, né? Então, isso mostra, Tipo isso. prova o ponto que a Miriam está falando, de que você precisa ver se a pessoa aplica aquilo na vida dela, se tem efeito na vida dela o que ela acredita, né? Sim. E uma coisa que eu achei interessante que você falou foi sobre a autorresponsabilidade de seguir uma pessoa, porque não dá também para você querer que a pessoa pense por ti, né? Tipo, Sim. eu sigo o fulano porque ele pensa parecido, então eu vou delegar a responsabilidade de pensar para ele. Se ele falou que é para fazer isso, eu vou fazer. Se ele falou que não é para fazer, não vou fazer. E aí vive desse jeito, né? Isso é muito perigoso também. Eu vejo muito esse julgamento, né? Como eu já passei 10 anos sendo influenciadora digital, sempre vejo posts, vejo memes, vejo matérias com isso, das pessoas que ficam bravas com a qualidade de vida das blogueiras. Mas, gente, nem se eu gravar a história o dia inteiro, dá para as pessoas saberem tudo, né? Não cabe, assim. Então, é complicado isso. Só que eu não. Imagina se eu ficar falando todas as coisinhas que acontecem no meu dia. Aí a pessoa concluir que a vida daquela influencer ali, né? Eu ou qualquer outra, é perfeita, na minha opinião, é responsabilidade dela, porque eu nunca falei isso, né? Eu acho que ninguém fala. É verdade. Então, a gente mostra o que é agradável, né? Se for para ficar mostrando coisa ruim, você liga no jornal e vai assistir notícia ruim. É Então, a verdade. gente tenta filtrar e passar um conteúdo leve, mas sempre tem as pessoas que veem culpa nisso, né? Que veem que tá errado, assim, que não se responsabilizam, né? Elas querem que a gente mostre uma vida mais ou menos. É verdade. Inclusive, isso me faz pensar que você precisa equilibrar as coisas na tua vida, né? Com certeza. Então,
como é que você faz para equilibrar essa busca, tanto pelo desenvolvimento pessoal, com as necessidades que você tem, né? De aceitar a si mesmo como pessoa, como uma pessoa falha, que tem limitações e que precisa de ajuda às vezes e tudo mais. Como é que você faz isso? Dessa forma, naturalmente, deixando as pessoas entender que eu sou uma pessoa que falha, que erra, que tem dificuldades, que passa por momentos ruins. Eu acho que a pessoa que entra na internet, né, que trabalha com desenvolvimento pessoal ou com qualquer outra coisa, mas que fala assim: eu tenho uma vida sem problemas, me sigam para aprender como. Eu nunca Hum, vi isso acontecendo, porque realmente não existe isso. Então, o equilíbrio acontece naturalmente. Inclusive, naquela primeira questão que a gente conversou, né? Quando eu tenho algum problema e eu falo, eu tô tirando aquele peso de mim e as pessoas vão saber que talvez por alguns dias eu não vou estar super feliz, né? uhum, Vou estar dando o meu melhor ali, mas estou com problemas, né? Uhum. Então, dessa forma, porque não importa quem, pode ser a pessoa mais próspera, mais sábia do mundo, ela nunca tá 100% bem o tempo inteiro, né? até Isso, porque se a pessoa não tem problema, ela é o problema, né? justamente. É, Pode ser estudado. é verdade, é verdade. É. E Ou a ela gente não vê vê. muito isso, assim, né? Quando eu vejo notícias, né, de artistas, principalmente artistas, né? Porque são pessoas que pra gente estão distantes, assim, né? Uma realidade distante. Aí fala, nossa, fulano tirou a vida. Aí eu falo, gente, mas como? Por um momento, até passa na nossa cabeça, né? A vida dessa pessoa era tão perfeita, mas era Uhum. perfeita porque eu concluí, né? Uma pessoa não tira a vida porque ela tá com a vida perfeita. Então é mais um motivo assim para a gente sempre se colocar no nosso lugar, né? Absorver Uhum. aquilo ali da vida da pessoa, mas não achar que é a verdade absoluta e nem que a vida de todo mundo é igual. Verdade. Isso me lembra de um documentário que eu assisti na Netflix faz um tempinho sobre a Amy Winehouse. Uhum. E tipo, quem só vê superficialmente a vida dela, lá, beleza, cantora, tomava uns gole de vez em quando, caía no palco e tal. Mas ao assistir só um pouquinho da história dela, só um pouquinho, você já entende muita coisa, né? Uhum. Dica de série, This Is Us. Beleza? Ah, eu Assiste assisto. This Is Us. É, só pra você entender um pouquinho Aham. sobre vida das pessoas e relacionamentos. This Is Tô Us, na tá? última temporada, é maravilhoso. Sim, é de chorar, gente. Incrível. Desbloqueou comigo assim uma choradeira agora que eu assisto qualquer coisa só vou ter derretida. É porque é muito vida real, né? A É gente muito vida vê real. várias situações daquelas na vida real mesmo. Exatamente, não tem como não se identificar. Então é aquilo que a gente estava falando sobre conexão, né? A gente se Aham. conecta com pessoas que têm Sim. problemas semelhantes aos nossos. Claro. E assim, acho que faz parte tudo da nossa vida, assim. Eu sou a pessoa que assiste This Is Us hoje, que busca um conteúdo assim de mais qualidade, mas eu também fui a pessoa que assistiu Gossip Girl 1000 vezes. E eu assistiria de novo, entende? Porque é uma realidade que não existe, mas eu adoro ver aquilo. É entretenimento, né? Tem jeito. Exatamente. Parte também. Eu acho que, né, a gente precisa equilibrar prazeres, lazer, tudo isso, né? Pra, senão a vida fica chata. Ó, eu queria Verdade. fazer uma contribuição, porque Uhum. essa questão do equilíbrio da busca do desenvolvimento pessoal é uma coisa que vira e mexe algum colega meu pergunta, principalmente quem está começando no empreendedorismo. Eles falam assim, putz, mas eu estou trabalhando tanto, eu não estou tendo resultado, não sei o que e tal. E aí eu devo aceitar que eu não estou conseguindo resultado, como é que funciona isso e tal. Aí assim, a primeira coisa que eu falo com eles é, cara, persistência. Uhum. Você acredita no que está fazendo? Você acha que o que você está fazendo contribui para o seu, sei lá, sua missão pessoal? Ou você acha que você está ajudando muitas pessoas? Enfim. Então acredita. Fase ruim não quer dizer que o início vai ser fácil e depois vai ficar difícil. Às vezes o início vai ser 1 milhão de vezes mais difícil. Sim. Né? Eu acho que a Aham. primeira coisa que eu falaria é não desista, né? Porque vai ser difícil. Você vai ter que engolir muito sapo. Você vai ter que fazer muita coisa que você não quer, principalmente no começo. Não vai Uhum. ser fácil. Ninguém vai te ouvir. Sim. Vão achar que você é louco. Vou achar que você é louco. Você é boa, você é boa. Vão achar que você é louco. A E aí, trajetória é longa, né? e a trajetória é É, longa. E aí depois que você... Porque o pessoal acha que é tipo... O crescimento da vida é uma linha reta, né? Na verdade, é assim, ó. Você acha que está subindo, na verdade está descendo. Já começa aí. não esquece dos loops, Você já tá? começa a Loop. perspectiva errada. Não, tô evoluindo. Não, só que tô mais pobre. É. E aí, do nada, você vai ter um insight na tua cabeça, vai clicar e falar assim, peraí, eu tô fazendo isso aqui errado. E aí você vai, aí você vai realmente ter aquela evolução. E depois você vai estagnar pra caramba. Geralmente é assim, né? Você Sim. estagna, Aham. aí dá errado, e na hora que você clica, já deu muito errado, aí você, opa, cliquei de novo, ups, aí você sobe. Então, não é uma escada,
né? É E muito tem mais que ter paciência, né? Eu sempre faço assim duas analogias em relação a isso, porque eu também convivo com pessoas e as pessoas sempre me perguntam como ter essa persistência, né? É aquela questão da fé, porque para mim isso me guia em tudo, assim, é ter a fé de que vai passar aquele momento. Então eu sempre faço duas comparações, assim, o bambu chinês, por exemplo, agora eu esqueci certinho, mas eu acredito que seja mais ou menos 5 anos que ele demora para crescer. Então, assim, a pessoa que não tem paciência larga o bambu para lá. Só que depois dos 5 anos ele vai crescer 10, 12 metros rapidamente, sabe? Eu sempre uso esse exemplo para falar que a parte que a gente precisa esperar é necessária. E também um prédio, né? Você está vendo um prédio ser construído, eu que sou desse ramo, eu também peguei esse exemplo para passar para as pessoas. Você vê uma fundação que demora horrores. Se você passar em frente a um canteiro de obra de um prédio, você vai ver meses e meses e meses, nada. eu Mas moro do eles lado. estão cavando para baixo. Aí, depois de um tempo, os andares vão subindo rapidinho. Mas e o tempo da fundação? Você esperou ou você desistiu ali, sabe? E eu vejo que isso acontece em todas as situações, né? É o tempo de persistência, e é onde muitas pessoas desistem. Exato. E aí outra coisa que eu falo com as pessoas é o seguinte: e você tem que ver o quanto você está disposto de se sacrificar e de sacrificar quem está ao seu redor e tudo que vai e, né, vai diminuir porque não tem jeito. Se você está se dedicando 100% para alguma coisa na sua vida, seja uma empresa, seja um filho, seja o que for, outras coisas vão diminuir. Aí vira e mexe o pessoal fala assim, eu vi isso num podcast da fundadora do Nubank, ela falava assim: hoje a minha vida é Nubank e minha família. Eu não tenho mais amigos. Eu consigo sair com eles. Não tem como eu manter uma vida social, porque a empresa me suga 100% e eu tenho minha família que também me suga muito. Ela falou, não desse jeito mineiro, igual eu falei, mas do jeito muito mais Mas é a melhor executivo. maneira de passar um recado. Mineiro coloca emoção em tudo. Show de bola. É, é E muito aí, mais legal um caso quando a gente conta, né? aí menino. Muito bom, menino, contando a Vocês não história. apeguem um pão de queijo depois aqui dessa conversa. E eu não sou mineiro. E aí eu falo o que com a pessoa? Eu falo assim, cara, quanto você está disposto a se sacrificar? Porque ou você vai sacrificar mais, ou você vai sonhar menos. Uhum. Porque as duas coisas você não vai conseguir. Assim, tem gente que consegue, tem gente que nasce virado para a lua, né? Tem gente que na primeira vez que tenta, acerta gigante, né? O cara lá que nunca jogou na Mega Sena, 15 anos, aposta lá R$2 e ganha 40 milhões. O cara que tá apostando há 30 anos fala, isso não aconteceu. Matemática E a cruel. gente tem que lembrar que tem gente que consegue queimar 40 milhões rapidamente, ainda Pois fica é. pobre de Facinho. novo. É isso, Então, cara. ainda Facinho. tem isso, né? Não adianta você dar todas as oportunidades para quem não tem conhecimento, Exatamente. Exatamente. né? Mas assim, é um ponto que eu fico sempre pensando com as pessoas. Eu falo, cara, se fosse fácil, todo mundo conseguia. É. Então vai ser difícil. Aham. Independente da empreitada que você seguir na tua vida, se você tiver, principalmente se estiver pensando fora da caixa. Vou Sim. desenvolver uma coisa que ninguém pensou ainda, mas, nossa, prepara. Todo mundo vai Uhum. contra você. Mas eu levo isso como um gás, sabe? Quanto mais louca a ideia e mais gente fala que Uhum. você tá louca, mais eu penso, então Uhum. tem pouca gente fazendo isso, eu vou fazer. Tem Exatamente. uma frase, eu acho que eu vi isso num podcast, que eu acho que é o Érico Rocha que falou isso. Ele falou o seguinte: a diferença de um louco para um visionário é o resultado. É verdade. Porque um louco com resultado é visionário. Aí eu fiquei isso na cabeça e falei, caraca, é verdade, né? É verdade. Muito bom. Mas enquanto isso, eu não quero pensar que eu sou louca, não, né? Vamos ver o que vai dar. Corajosa. Essa é a É, palavra. vou com fé, É isso aí, é isso aí. E, né? bom, já que a gente está falando aqui da busca por evoluir, etc. Miriam, eu queria te perguntar o seguinte: tem muita gente que não vai criticar o desenvolvimento pessoal por ser sei lá, uma autoajuda, assim, sentido, ou coisa do tipo, né? Palavra, como diz os mineiros, conversa para boi dormir. Aham. E tem gente que tem a visão que o desenvolvimento pessoal ele é muito egoísta. É do tipo, a pessoa vai focar só nela, ela vai desenvolver só ela e tchau para a sociedade, né? Não tá nem aí para ninguém. Então tem muita gente que tem essa visão egoísta, né? Individualista demais, ou seja, vê o desenvolvimento pessoal como sendo uma coisa centrada só na pessoa, né? Qual que é a sua opinião em relação a essas pessoas que pensam isso do desenvolvimento pessoal? Você acha que elas estão com uma perspectiva muito fechada, não conseguem enxergar os frutos que o desenvolvimento pessoal
pode trazer para fora do indivíduo, né? Ou seja, o resultado que ele entrega para a sociedade, ou você acha que, ok, tem uma certa verdade nisso, realmente as pessoas que trabalham em desenvolvimento pessoal ficam prepotentes, egoístas e coisa do tipo. Qual que é a sua visão nesse ponto? De certa forma, né, sobre o egoísmo, o individualismo, elas estão certas. E eu falo isso tranquilamente, assim, porque nada importa mais para mim do que eu mesma. Então, assim, eu penso sempre do menor para o maior, né? Então, assim, eu sou casada, eu vou ser mãe, eu tenho pai e mãe, eu tenho amigos, tenho família, tenho colaboradores para lidar, tenho sócios para lidar, tenho alunos para lidar. Se eu não estiver bem, nada disso vai funcionar. Eu não vou ser boa filha, nem boa mãe, nem boa esposa, nem boa sócia, nem boa patroa. Então, assim, vai virando uma carga pesada. Então, eu acho que as pessoas que julgam isso como um egoísmo, assim, em relação à prepotência, é porque não tem noção de como que uma pessoa podre empobrece o ambiente, sabe? É. Então, assim, eu faço de tudo para eu me manter bem e eu penso em primeiro lugar em mim, pelo bem das pessoas que convivem comigo. Se todo mundo pensar assim, vai dar certo, entende? A É. sociedade vai dar certo. Né? Não adianta assim você pensar no todo e achar que diminuindo isso vai dar certo. Eu penso que é ao contrário. Você começa pequeno e aí você vai aumentando e passando isso para todo mundo, sabe? Eu estando bem, eu sei que eu me mantenho bem e forte para as pessoas ao meu redor. Eu penso nisso, sabe? Se for um pouco egoísmo da minha parte pensar em mim em primeiro lugar, eu prefiro ser egoísta, assim. É um É que egoísmo faz positivo, né? É que faz sentido, porque se você tá na posição de ajudar alguém e você quer ajudar alguém genuinamente, você primeiro precisa ter o que dar para essa pessoa. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter algum tipo de ajuda para poder dar. Senão, o Sim. que que adianta? Aí vão ser duas pessoas caídas lá no chão precisando de ajuda de uma terceira. E é uma questão assim, até, né, eu sou uma pessoa que tem facilidade em falar não. Então, se você me pede uma coisa que eu não gosto, é não. E para mim tá tudo certo, entendeu? Se a pessoa vai ficar chorando uma semana por causa de um não, eu também não posso fazer nada. Eu sempre penso assim. E numa situação em que alguém vai sair chateado, eu prefiro que não seja eu mesmo. Eu acho que deveria ser normal isso, sabe? Então, assim, um fulano fala, eu vou te visitar, eu quero ficar uma semana na sua casa, posso ir? Se eu não quiser, eu vou falar, não. Imagina, eu vou ficar uma semana triste, eu prefiro que a pessoa fique. Uma semana triste foi ótimo. É. Eu acho que é um pouco por isso, né? Como a gente se posiciona muito, tem a facilidade de falar ou não. As coisas são claras, para mim é tudo muito tão transparente que tem gente que enxerga assim, como arrogância, né? Como prepotência. Mas essas pessoas voltam atrás, eu já passei por isso várias vezes. De falar alguma coisa e parecer isso, né? Ter essa sensação, a pessoa falar comigo, nossa, você tá sendo egoísta. Depois de um tempo, ela volta. Geralmente acontece esse movimento. Ela fala, nossa, aquela vez, né? Você agiu desse jeito. Eu aprendi a ser assim também, você acredita? Eu falo, que bom. Espalhei. É. E o pior é Sabe? É que mais isso ou menos é. desse jeito. Pior é que isso é uma coisa maravilhosa, né? Aprender a falar não. A gente tem uma dificuldade tremenda para falar não, né? Falar não Eu para não, graças a Deus. assuntos, né? Falar não para situações, né? Às vezes é uma situação que você não dá conta, você não dá pé, É, né? Num podcast a gente escutou sobre isso. Um determinado assunto a gente fica desconfortável de falar, porque a gente não dá pé daquele assunto e insiste em falar aquilo, ao invés de simplesmente dizer, eu não gostaria de falar sobre isso, não tá me deixando sim. desconstrangido. A gente não consegue falar não, então uma palavra de 3 letras é tão difícil. E olha só que engraçado, se você não faz isso, né? Se você não se posiciona, você fica aí todo esse momento desconfortável para deixar alguém confortável. Às vezes é alguém que nem importa para você também, sabe? Então, Exatamente. assim, é você em primeiro lugar. Aí as pessoas do seu lado vão ficar bem também, sabe? Às vezes eu entendi o seu ponto, no sentido de que o desenvolvimento pessoal ele vai te fazer ser uma pessoa mais feliz, né? Aham. Mais ciente de si próprio, né? Esclarecida, né? É mais, Esclarecida. mais leve, né? Assim, é Uhum. isso e pronto, sabe? Não é ficar buscando aprovação, tentando resolver coisas dos outros. Pode parecer, né, que toda pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal resolve o problema dos outros, ajuda as pessoas. Mas eu só ajudo quem procura ajuda. Eu jamais vou gastar minha energia também tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado, sabe? É, porque isso não serve para nada. E a pessoa ainda sai falando mal de você, dependendo da situação, sabe? Então é uma coisa que eu levo para a vida, assim. Eu tô aqui, eu tô pronta, quem quiser andar comigo, eu tô aqui, mas eu não vou atrás não, sabe?
Esse posicionamento, eu sei que tem gente que acha que é uma visão assim de egoísmo, sabe? Mas eu quero muito que as pessoas andem comigo, só que elas têm que vir por conta própria, né? Verdade. Não tem como você ensinar quem já sabe, quem acha que já sabe, né? Sim, até eu fiz um treinamento esse final de semana e aí escutei um caso que eu fiquei assim chocada, incrédula, que foi de eu estava no treinamento do Pablo Marçal, né? E ele, durante a pandemia, ele fez várias lives e tudo, e ele saiu de carro um dia, numa live aberta, ele falou assim, eu vou ajudar alguém agora. Aí ele parou um ônibus na rua e tinha uma pessoa dentro do ônibus, um cara. Aí todo mundo na live comentando, né? Tinha 70 mil pessoas assistindo. Comentando, nossa, esse é o cara mais sortudo do mundo, meu Deus do céu, o cara voltando do trabalho de ônibus, né? Numa cidade grande e tal. Ele tava até de máscara no vídeo. Tem alguns cortes disso no YouTube. E aí o Pablo oferece uma mudança de vida para ele, chama ele para trabalhar na equipe, bancaria ele um ano, sabe, para ele poder se desligar, né, do emprego atual. E ele tinha um emprego assim simplório mesmo. Era salário mínimo para menos numa cidade grande. Então, assim, era uma vida sofrida. Imediatamente alguém da equipe também falou que se ele preferisse ir embora, tinha R$ 300 para dar para ele. Ele pegou os R$ 300 e foi embora. Ah, puxa. E aí essas 70 mil pessoas que estavam assistindo ficaram revoltadas na hora, né? Assim, não, pelo amor de Deus, por que ele fez isso? R$ 300 não vai durar nada, né? Ele tinha uma oportunidade, assim. E aí, com muita insistência, a equipe achou ele depois de alguns meses. Encontrou esse mesmo cara, sabe? Falou: olha, a gente está atrás de você pela insistência das pessoas que viram você pegando os R$ 300. Então, vamos com a gente, vamos trabalhar, a gente vai sustentar, a equipe vai te sustentar. Esse um ano, você vai trabalhar na equipe do fulano. Porque da primeira vez ele não conhecia o Pablo, mas da segunda ele já podia ter pesquisado se ele quisesse, né? E é uma oportunidade muito boa para quem não tem nada, né? A situação dele não era boa, realmente. E aí ele falou assim que iria, mas perguntou se ele ia ter carteira assinada nesse um ano. Então, assim, ele não tava pronto para aquilo e ele não quis, ele foi embora. Então, assim, eles gastaram 2 vezes o tempo para tentar ajudar uma pessoa que não queria ser ajudada, sabe? Eu fiquei muito chocada com isso. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Porque deve ser frustrante, né? Você depositar toda a energia, assim, e tal, numa situação e ela sair do seu controle dessa forma. No Brasil não é tão comum, mas lá fora é comum as empresas oferecerem, tipo, um valor muito alto para você sair da equipe. Para ver quem que é leal. Chega para você e fala assim, o seu salário é R$ 1.000? Tá bom. R$ 10.000 para você demitir, você quer? E a pessoa fica tipo, como assim? Pra você ir embora. R$ 10.000 para você ir embora, você quer? E aí se a pessoa aceita, a empresa sabe que aquela pessoa não deveria estar no time. Sim. O Aí dinheiro fala mais alto ali, às vezes nem é tanta coisa, né? Eu fiquei pensando assim, caraca, como assim você oferece a pessoa um dinheiro para a pessoa se demitir? Eu fiquei pensando assim, mas isso não é contraprodutivo, né? Tipo, pô, a pessoa tava lá para produzir, aí você pensa assim, Verdade. Pô, talvez ele tá ocupando o espaço de alguém que merecia. Às vezes interessante, é verdade. E em empresas acontece muito isso, né? Às vezes tem um colaborador ali que você tá empurrando ele com a barriga. Ele já não tá querendo mais, então... só que aí falta coragem, né? A gente acaba caindo um pouco no comodismo, né? Tipo assim, nossa, eu vou trocar essa pessoa, vou ter que ensinar tudo para outra. Aí vem uma outra, assim, 10 mil vezes melhor. Você pensa, por que ela não apareceu antes? Porque você não tirou o que estava antes no lugar dela, né? A gente fica nessa situação confortável. Legal esse teste aí. Pois é uma coisa que eu sempre pensei em instituir na empresa, mas eu nunca tive dinheiro. Boa. Então você faz o teste, mas se a pessoa aceitar, você fala, é brincadeira. Não pegadinha, exatamente. Mas já que você aceitou, tchau. Legal, né? É legal, porque você falou que fez um treinamento agora, então, tipo, é legal que isso fique claro para quem está escutando a gente, né? Você não tem uma formação de psiquiatria, psicologia, coisa do tipo, né? Eu só busco conhecimento mesmo, né? Eu participo de alguns eventos, assisto palestra, eu já contratei, né, mentores também, pessoas para me ajudar a entrar nesse caminho, para ver se eu era capaz de entrar nesse caminho. E eu acabei chegando à conclusão também de que o mentor ele ensina através das próprias experiências. Então eu tenho base, eu tenho confiança no que eu falo, eu tenho história, eu tenho trajetória, então eu acho que eu fui construindo essa autoridade, sabe? Tenho tranquilidade, assim, em trabalhar com isso sem ter uma formação, sabe? Pois é, e eu perguntei, não foi assim para gerar dúvida, mas para mostrar que quem acompanha ou quem está interessado no assunto consegue.
E Sim, depende com da formação certeza. da pessoa. Se a pessoa tem Aham, interesse em se desenvolver, em aprender mais sobre si, em se autoconhecer, isso é uma trajetória que só tem sucesso. É possível chegar sim. lá. Justamente. E aí é Mas, sair daquele conteúdo raso, né, não é ficar só vendo conteúdo gratuito, só o post do Instagram, porque são conteúdos mais rasos, né. Hoje, gente, a gente tem o Google, conhecimento é a coisa mais fácil do mundo pra gente hoje, qualquer coisa que você pergunta para o Google, ele te responde. Agora ainda tem o chat, né, para te uhum, responder com mais elegância. Então exatamente. então, assim, o conhecimento você adquire, mas a sabedoria não, né? Assim, a autoridade, a aplicação na sua vida. Então, eu sempre busco isso mesmo, eu nunca vou parar, assim, porque é o que eu quero passar para as pessoas. Legal. Né? Porque a gente vê muito sobre o pensamento positivo, né? Então, é um Uhum. pouco desse conteúdo raso que você falou, né? Se você Aham. procurar pensamento positivo, hashtag pensamento positivo, rapaz, vai ter muita coisa ali, né? Vai ter muito mesmo. Aquelas frasezinhas motivacionais. Os bom dia Exato, do né? WhatsApp. Os bom dia do WhatsApp, exatamente, né? Mas essa ideia do Verdade. pensamento positivo, embora ela seja muito popular na cultura, né, do Uhum, desenvolvimento pessoal e tudo mais, algumas pessoas afirmam que isso é só prejudicial, né? Porque uhum, isso também pode fazer com que a pessoa ignore um problema real, um problema aham. legítimo, né? Sim. Então, qual que é a tua opinião sobre o pensamento positivo e a relação com a realidade? Aham. Eu acho que o pensamento positivo é essencial, é verdade que ele é importante. Porém, é o pensamento positivo numa situação caótica, não é só quando você tá feliz, né? Quando você tá na praia de férias. É ótimo ter pensamento positivo numa situação dessa. Mas nas Uhum, situações difíceis você consegue? Não é mascarar das situações difíceis, nem esquecer esses problemas, né? É enfrentar com pensamento positivo. É a famosa fé que a gente falou aqui algumas vezes, né? O uhum, pensamento positivo é essencial, mas ele tem que ser acessado em todos os momentos, não só nos momentos bons, né? Que aí são as pessoas que acabam buscando só esse conteúdo raso e tal. Então elas estão felizes, elas estão com a vida ok, mas aí quando acontece um problema elas desmoronam, não conseguem uhum, sustentar isso, né? E a gente acaba que cresce sendo instruído a esquecer os problemas, a ignorar os problemas, né? uhum. Eu acho que a gente precisa educar crianças como crianças, sim, mas a maioria das crenças foram instaladas quando a gente é criança. Então Sim. a gente escutar muito, né, de adultos, né, de pessoas de autoridade, que não, o problema tem que ignorar, o problema tem que esquecer. Não é assim, sabe? O que eu puder passar para os meus filhos de você vai ter problema, viu? Se prepara para você enfrentar. É bom avisar. A gente vê até nesse final de semana mesmo, a gente fez um estudo sobre isso, sobre aquela música do Rei Leão, né? Que fala que os problemas a gente tem que Hakuna Matata. esquecer. É, isso mesmo. Primeiro drive errado mental instalado na cabeça da criança. 5 aninhos a pessoa já tá. Tá É, certo. porque isso é viver, né? Os problemas a gente esquece. Não é isso, podia ter feito de outra forma, né? Que geração de adulto lascado que a gente tem agora, né? Pois é. Culpa do Rei Leão. Do Rei Leão, a Disney aí plantando a discórdia na sociedade. Não, Pois é. já, eu vejo o contrário. Eu acho que a gente vem evoluindo. É, a geração de agora, né? Se as pessoas continuarem se desenvolvendo, buscando esse desenvolvimento Sim. pessoal, eu acho que vai fazer crianças muito fortes. Sim, porque é um assunto recente. Uma coisa que a gente escuta nossos pais, nossos avós falarem. Porque você tem É. que se autoconhecer. Você tá entendendo essa emoção que você tá sentindo? Não, era lenha, né? Fica quieto aí, para de me reclamar. Se você tiver vontade de chorar, pode chorar. Todas as pessoas choram, né? É diferente a educação de hoje em dia, assim. Uhum. Agora a gente tem que explicar coisas pesadíssimas para as crianças, né? É. Para meninas principalmente, né? Olha, na rua você não pode deixar ninguém encostar nessa parte aqui do seu corpo. Você tem que explicar isso para a criança. Olha, elas vão crescer mais fortes. Elas vão crescer mais Uhum. fortes, né? Porque a Exatamente. gente tem muito mais pesos, né? Hoje em dia, assim, para lidar. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: toda geração acha que a próxima geração é fraca. Ele Eu falou fiquei isso. isso na cabeça. Eu falei, cara, é verdade, né? A gente sempre acha que a próxima geração não tem jeito, vai estragar o mundo. E aí eu ficava pensando, tipo assim, estragar o mundo. Meu amigo, que mundo você vive? O meu mundo já é muito estragado. Então, assim, você olhar pra Parece que pior que tá, não fica, né? Às vezes. a gente fica pensando assim, vamos lá, a geração passada poluiu muito o universo, muito o mundo, muito mais do que a minha geração polui. Então, assim, a gente fica achando que a próxima geração vai ser, não tem nada para contribuir, mas na verdade eles são frutos de uma realidade diferente, né? Uhum. Porque
poucos sonharam lá atrás, mudaram a realidade dos muitos, e agora a gente vê o resultado. Então o pessoal fica pensando do tipo, a nova geração agora é só TikTok. E aí eu ficava pensando assim, pô, né, TikTok não vale nada. Mas se você parar pra pensar, cara, como o algoritmo do TikTok funciona, só a busca dele já é melhor que o do Instagram. Porque a busca do Instagram não funciona pra nada. Né? Achar as coisas do Instagram, nossa, é muito difícil. Às vezes achar uma pessoa, você coloca o nome da pessoa, ela te dá uma pessoa lá da Rússia, mas não te dá a pessoa que tá do seu lado. Verdade, não tem raciocínio ali por trás, né? Zero. Então você não tem nenhum tipo de inteligência ali atrás. Você vê o tanto de inteligência artificial que tem dentro do TikTok, é absurdo. Porque ele consegue reconhecer conteúdos, ele consegue recomendar conteúdos, você consegue achar conteúdo naquele algoritmo de forma muito mais assertiva do que você conseguiria no Instagram. E aí você fica pensando, é por isso que o jovem gosta, por isso que o cara ele não quer perder tempo naquela rede social que ele tem dificuldade, ou naquela rede social que o cara fica 5 minutos para poder fazer só a introdução do negócio, para depois conseguir a informação. Então, assim, às vezes é isso. Às vezes a gente não consegue ver o porquê que a nova geração tá vendo as coisas de forma diferente que a gente tá vendo. E aí tinha um cara que falou o seguinte, se você quer saber como é o futuro, preste atenção nos mais jovens. Porque quem define o futuro são os mais jovens. Eles são os adultos de amanhã. É verdade. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, caraca, se você prestar atenção nos adolescentes, nos jovens adultos hoje em dia, você vai ser o visionário de amanhã. Você vai ter enxergado uma coisa que ninguém viu. É verdade. E a gente está vivendo, assim, um embate, né? Que as crianças parece que já nascem sabendo clicar, né, no celular, assim. Você vê bebês que vão até um celular, assim. Parece que eles já nascem com alguma coisa diferente dos bebês de antigamente. E aí a gente fica nessa, né? Porque essas crianças podem explorar tanto o bem quanto o mal, né, nas redes sociais. Então, para os pais deve ser super difícil controlar, né? Assim, o que a pessoa está acessando. Eu acho que o maior problema é esse. Mas se tivesse um controle maior, né, eu acho que seria maravilhoso. Tem também uma questão que eu estava vendo, né, algumas estimativas e alguns casos do quanto aumentaram os casos de autismo e de TDAH e estão relacionando com as telas, né, assim, precocemente. Aí eu li, eu fiquei pensando, gente, e agora, né? Porque a gente tem tudo na internet, podia ser tão bom para as crianças, mas será que não é bom? A gente ainda não sabe. Eu acredito que a nossa geração esteja passando pelo teste da tecnologia. Mais para frente um pouco, a gente vai saber se isso funcionou ou não, sabe? Ou é porque talvez essas condições não tenham sido tratadas de forma séria pela ciência da época, e agora são notificados os casos. É possível. É verdade. A gente não vai saber, né, assim, certinho o que aconteceu, né? Exatamente. Talvez um dia chegue nos livros aí de história o que a gente passou, mas assim, é um boom muito grande, né? A gente, na nossa idade, pegou celular gigante que abriu uma tampinha, pegou a tela toda pretinha, que dava para mandar só uma mensagenzinha ali, olhe lá. Depois já começaram a vir uns joguinhos, então a gente viu isso tudo. Quem está nascendo agora já está nascendo com tudo pronto, sabe? Isso deve fazer uma diferença, né? Mas também eu acho que é outra coisa de perspectiva, se me permite opinar. Claro. Porque se a gente for analisar, tipo, a geração anterior poderia ter falado a mesma coisa da gente. A gente nasceu quando já tinha internet. É verdade. Eles tinham que buscar. Eu não, então, tá vendo? Acho que né, sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser assim. Mas voltando ao que você falou do pensamento positivo, eu acho que, né, que a gente está discutindo aqui, eu acho que a nova geração ela está muito mais pró ao desenvolvimento do indivíduo e como um todo do que a geração passada estava. Porque, primeiro, a geração nova, ela fala sobre o que ela sente, sobre o que ela acha, ela tem muito menos tabu para falar do que no passado. Isso aí já torna a coisa mais... já evolui mais, né? Porque... E boas emoções, né? E é engraçado porque às vezes você vê uma criança falando assim, não, falar isso tá errado, falando isso com um adulto. Eu falei, caraca, a criança tem muito mais noção do que o adulto. Às vezes tem uma inteligência emocional ali, né? Também mais bem preparado. Porque olha só a quantidade de pessoas que fazem terapia hoje em dia, né? Eu faço terapia, por exemplo, eu acho que todo mundo poderia fazer tranquilamente. E não é porque a gente está mais doido agora para precisar de terapia. Na verdade, todo mundo sempre precisou, só que não valorizava essa busca, né? Então,
as pessoas, a geração dos nossos pais, né, falando da minha família, meus tios, meus avós, eu vejo coisa neles que eu olho e eu falo: "Oh, meu Deus, precisava de uma terapia para resolver isso". Mas eles não são Uhum. acostumados com essa busca, né, assim, eles não são acostumados a fuçar no problema, a descobrir de onde vem. Eles foram instruídos a engolir tudo, porque era a maneira Uhum. mais prática de resolver, né. Você falou de a família não ter a cultura de explorar um problema, né, isso é uma coisa fantástica, porque isso há pouco tempo eu tenho notado a evolução disso, né, Uhum. no meu contexto, né, na minha família, nas pessoas assim. Era uma coisa que não tinha quando eu era criança, não tinha Hum. conversar, falar, sabe. Eu tenho 36 anos, né, então eu cresci numa família que era mais quietona, né. Hoje não, hoje a família é mais aberta, fala mais e tal. Isso foi surgindo porque eu acredito que é por causa que a gente tem mais informação. Então eles Sim. veem que isso é uma possibilidade, que isso existe. E antes eles nem sabiam que isso existia. Tipo, o quê? Aham. Falar sobre os sentimentos? Você tá louco, rapaz? O que, que é isso? Para com isso. Vê se cresce, vai trabalhar. Excelente ponto, Ale. Desenvolvimento pessoal era visto no passado, né, como um tabu. Concorda, Miriam? Exato. É, Exatamente. E hoje não. justamente. Ainda Hoje. bem, né, que a gente está mudando esse padrão aí, né? Agora a gente é mais livre para falar, para chorar, para rir, para Uhum. viver as emoções direito, né? A gente, Exato. a nossa geração, assim, é uma geração que viu os pais chorarem nunca ou quase nunca. Eu Nunca. converso isso com várias pessoas. Uhum. Então, assim, Só na Copa. não colocavam para fora, né? Não colocavam para fora, né? Uma coisa assim de costume deles mesmo. Sim. E a gente vai ter, consequentemente, famílias mais sólidas por causa Sim. Verdade. disso. Uhum. A geração passada só chorava quando o Ronaldo fazia gol. No Ai, futebol vale, né? a gente dá risada, mas é uma triste realidade, né? Pois é, mas assim, eu particularmente, eu gosto de ser um otimista, porque Uhum. tem é o Cortella, ele falava assim que o pessimista, ele não faz nenhum esforço para querer mudar. Uhum. Então ele é um preguiçoso, É. porque para ele vai dar errado mesmo, então para que se mover, né? Agora o otimista é o cara que vai lá e tenta fazer mudar. E aí eu Uhum. tento ser otimista com tudo que eu posso, inclusive com a nova geração. E aí eu fico vendo, cara, tem muito ponto positivo que o pessoal não vê. O pessoal só vê o ponto negativo. Aham. E É verdade. esse negócio do positivo e o negativo é muita questão de perspectiva, né? Uhum. Uhum. A gente precisa ver as coisas que a gente já conseguiu melhorar da geração dos nossos pais e pensar no que a gente pode melhorar para os filhos, né? Porque ficar pensando para trás não serve para nada, Não. né? Assim, É tudo uma questão de perspectiva, né? aham. Então, enfim, Miriam, gostaria muito de agradecer a sua participação ao nosso podcast, mas a gente vai chegando ao final. Ah, Eu poxa que agradeço, vida. gente. Foi uma conversa muito agradável. Viu Muito bom. só? Então, peraí que a gente tem que fazer outro. A gente tem que fazer um que a conversa vai ser desafiadora. Falei que você ia gostar, falei? Teremos, né? Muito bom, gostei. E antes da gente finalizar aqui, gostaria de pedir às pessoas que assistiram a gente até aqui para poder curtir o nosso vídeo ou, né, favoritar o nosso podcast no Spotify. Não se esqueçam disso. E Miriam, se você quiser dar mais um recadinho para as pessoas, fique à vontade. Bom, pessoal, obrigada, né, por escutarem a nossa conversa. Espero que tenha agregado na vida de vocês. Busquem o desenvolvimento pessoal, busquem serem positivos em todas as situações, não só nas situações boas. Terem fé, né? E contem com a gente aqui, comigo, com o Norton, que já está pronto para trabalhar com desenvolvimento pessoal. E o Ale, daqui a pouco, vai começar também. Em breve, em breve. Ai, ai. Aí você tem que passar no teste da câmera caindo. É, Exatamente. A internet caiu, você ficou pleno. Então, você... descadelou, tá precisando fortalecer um pouco mais, né? Ai, ai, muito bom, muito bom. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.